Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje iniciando nossa aula da Escola Bíblica Dominical, da lição de adulto da CPAD. A lição de adulto, ela traz como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Mas, antes de iniciarmos o comentário da revista, nós vamos falar o cronograma do nosso canal. Olha só, toda segunda, nós teremos os comentários da escola, da lição da Escola Bíblica de Adulto. Então, toda segunda, exclusivamente, você vai ter o comentário da Escola Bíblica. Você que é professor, você que é aspirante a professor, você que gosta de estudo bíblico, não perca, toda segunda-feira, exclusivo, nós temos aí este conteúdo. Já na quarta-feira, nós teremos a quarta da reflexão bíblica, onde nós iremos abordar vários assuntos atuais, assuntos para que possa trazer reflexão para a sua vida, devocionais, e no final, uma oração para que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. E já na sexta-feira, nós teremos uma sexta diferente de estudo bíblico e com o tema Você que Escolhe. Como será programado assim? Nesse Você que Escolhe, vamos lançar os temas, né? As pessoas podem escolher os temas, e aí o tema que foi mais comentado, que foi mais sugerido, nós iremos fazer um comentário na sexta-feira, tá bom? Esse vai ser o nosso cronograma. Espero que você fique até o final, espero que você aproveite, tá certo? Esse canal vai ser uma bênção para a sua vida. Espero que você, né, fique firme nesse canal, passe para outra pessoa, divulgue, tá bom? Que vai ser uma bênção para a sua vida. Então, vamos agora para apresentar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Olha só, da lição de adulto da CPAD, a lição é essa, o corpo de Cristo. Fala sobre a natureza, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. É uma lição boa, você pode olhar que até o design dela é muito boa. CPAD sempre faz lições maravilhosas, tá certo? Essa lição, ela é uma lição especial porque fala sobre a igreja, tá bom? E a igreja de Cristo, a gente sabe que a igreja de Cristo é algo especial. E falar sobre a igreja de Cristo no contexto atual, contexto pós-moderno, é muito importante, porque muitas pessoas hoje em dia já não estão perdendo mais essa essência de estudar sobre a igreja do Senhor Jesus. Então, a primeira lição a primeira aula vai falar sobre a origem da igreja. A origem da igreja. Há muitas pessoas que têm dúvidas sobre a origem da igreja. Aqueles que pensam que a igreja ela é apenas uma instituição divina, ou uma instituição melhor, uma instituição humana. Aqueles que veem a igreja com desdém. Aqueles que veem a igreja como algo meramente humano. Mas a gente sabe que a igreja ela tem a sua origem, ela tem a sua natureza e é divina. Então, meu amigo professor, meu irmão professor, você é aluno, você que é bênção do Senhor, fique até o final, que eu acredito que você vai aproveitar coisas maravilhosas dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui agora para a lição. Olha só, essa lição ela é dividida em três tópicos. Primeiro fala sobre o povo de Deus na história bíblica, tá certo? O segundo fala sobre a igreja como criação divina. E o terceiro tópico fala sobre a igreja como a comunidade dos salvos. Então, você que é professor, você que é ministrando a sua aula, você vai chegar diante da sua classe e falar a importância da igreja. Falar como que a igreja ela é formada. Falar da igreja, tanto que ela é formada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, nós iremos tentar vamos desmistificar algumas coisas aqui, para que você possa, na sua aula, desfrutar juntamente com seus alunos, mostrar para ele a necessidade de conhecer a igreja como instituição de Deus, algo que o Senhor Jesus mesmo, ele quem fundou. Esta lição de adulto, ela é comentada por José Gonçalves, né, um teólogo respeitado da CPAD, que trouxe um assunto maravilhoso. Eu mesmo, particularmente, gostei do tema dessa lição. Vamos aí. É importante você, professor, quando estiver na sua aula, você saudar o seu aluno, né? Dar bem-vindos para o seu aluno, perguntar como passou o dia, a semana, ter aquela interação. O primeiro contato com os alunos é muito importante para que você possa ter realmente uma aula boa, uma aula que venha fluir. Porque o aluno que é importante na aula. Muitas vezes o professor, aqueles que se acham que é mais que o aluno, ele é fadado
a derrota. Mas aquele que acredita que o aluno ele é o mais importante, aí sim a aula começa a fluir normalmente. Então, salve seu aluno, deseja para eles que seja bem-vindo, se é visitante, né? Deseja ele bem-vindo, e assim você vai começar a sua aula. A depender da sua aula, né, é importante você fazer um planejamento. Toda aula precisa ter um planejamento. Você precisa planejar a sua aula. Não planeje no dia, né? Tem pessoas que procuram planejar no dia, né? Um dia antes, em cima da hora. Muitas vezes não dá certo. Para que tenha uma boa aula, é preciso ter um planejamento. Tudo na vida é planejamento. Na aula também, na Escola Bíblica Dominical, não é diferente. Independente da forma que você vai abordar a sua aula, você tem que entender que você precisa mostrar para os alunos, para que eles venham ter interesse no assunto. Né? Como é que vai ter interesse no assunto? Você mostrando também interesse da lição, interesse da revista, o interesse de ler a revista, o interesse de ter na sua mão, ler em casa para que o diálogo no ambiente escolar seja bem mais fácil, né? Bem suave, ali juntamente com todos. Então, faça a leitura da sua lição, planeje a sua aula, e aí você vai ter sucesso na Escola Bíblica Dominical. Olha, eu tenho experiência em Escola Bíblica Dominical, mais de 20 anos, a gente é professor de Escola Dominical, superintendente também de Escola Dominical, e sempre trabalhando nessa área da educação. A área da educação corre nas minhas veias. Então, acredito que aqui nesse canal você vai ter conteúdos exclusivos, de uma forma, igual está lá, simples e direta. A nossa objetivo aqui é que você tenha acesso aos conhecimentos bíblicos de forma simples, de forma direta, e que seja uma linguagem bem coloquial para que todos possam compartilhar da bênção de Deus. Então, vamos agora para a lição. É importante fazer a leitura bíblica em classe, né? É um momento de interação. Faça a leitura bíblica em classe, vai ser um momento de interação com seus alunos. Se, a depender, né, do seu público, você faça ela de forma responsiva, que muitos possam fazer essa leitura juntamente. Se não, se tiver alguma dificuldade, aí você pode fazer a leitura sozinho, não tem problema nenhum. Mas o importante é que você faça a leitura de uma forma para que todos possam entender, né, em que a lição está baseada. Após feita a leitura, é importante também você fazer a leitura da verdade prática. E dessa lição, a verdade prática fala sobre a igreja e a família de Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a verdade prática. E também tem um texto áureo que geralmente é lido antes da verdade prática, que fala: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esses textos eles vão nortear, vão fortalecer o seu comentário, a sua ministração da aula. Então, é importante. Junto com a leitura bíblica em classe, você vai estar bem robustecido com esse conteúdo para, na sua aula, você abordar de uma forma clara, simples, para que todos possam entender. Lembrando bem, eu vou voltar a repetir, o mais importante na sala de aula é o aluno. Então, não adianta a pessoa ter muito conhecimento, chegar lá, só saltar os conhecimentos para que o aluno não possa entender. Então, você tem que passar o conhecimento para que os alunos possam entender. Não importa qual é o seu nível cognitivo de conhecimento, mas que você venha fazer com que os seus alunos eles venham entender a lição. Tá certo? Então, quando nós falamos sobre a origem da igreja, que é a igreja do Senhor, né? A igreja ela tem um período histórico. A gente sabe que a igreja tem um período histórico. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que ela perpassa por vários períodos históricos. Mas o fundamento que dá na igreja, a gente vai encontrar lá no Novo Testamento. Vamos falar no primeiro tópico, tá bom? Mas a igreja, ela tem o seu período histórico. A igreja, ela é uma instituição fundada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja não é apenas uma instituição humana, não é instituição humana, ela é um organismo vivo. Na sala de aula, você enfatiza sempre isso. A igreja, ela é um organismo vivo, é o conjunto de salvo. Você que está em Cristo Jesus, você é a igreja de Deus. Então, de uma forma clara, de uma forma simples, você procura mostrar para ele a importância da igreja. Porque muitos nos dias atuais, estão desacreditando essa questão de igreja, estão partindo para outros caminhos, outras veredas que aí não compete ao povo de Deus. Mas quando falamos da igreja, é porque a igreja realmente ela é o povo de Deus, tá certo?
Então, nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição, tá certo? Professor, você fique atento, tá certo? Fique atento com o seu aluno. Quando você estiver dando aula, se tem alguém disperso, se tem alguém que está ali, né? De qualquer maneira ali disperso, você procure chamar a atenção dele. Chamar a atenção como? Mostrando a importância da escola bíblica e também da lição que você está dando. Olha só, a, a introdução da lição é algo importante. É importante uma boa introdução, porque quando você faz uma boa introdução, vai surtir um interesse nas pessoas em entender e ficar até o final. Tá bom? Então, faça uma boa introdução, também de forma resumida, e aí você vai entrar no primeiro tópico, que fala sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, o povo de Deus na Bíblia e na história, o escritor ele vai mostrar, professores, que no Novo Testamento, tá certo? O primeiro subtópico, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, melhor, o termo hebraico kal é usado para se referir ao ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Então, olha só, a igreja ela tem raiz lá no Antigo Testamento, como ajuntamento, tá certo? Essa palavra no hebraico, ela vem descrita como povo reunido, congregação de Israel, tá certo? Congregação do povo, multidão, grande ajuntamento. Então, observe que a igreja não está formada apenas em um indivíduo, mas num ajuntamento. No Antigo Testamento, ela vai estar mostrando nesse sentido, num ajuntamento do povo de Deus. E a gente vai ver, no Antigo Pacto, tinha essa questão de reunir o povo para ouvir a lei, para ouvir as prédicas de Moisés e para adorar a Deus de uma forma coletiva. Então, a coletividade aqui, né, nesse primeiro tópico, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, está bem clara. Está bem clara. Congregação de Israel, povo reunido, tá certo? Está bem claro. Então, enfatize isso na sala, enfatize, mostrando a importância do ajuntamento, da congregação, de todos estarem unidos. Então, a gente vai ver que no Antigo Testamento não tem o termo igreja como é no Novo Testamento. Não tem, não existe esse termo. Ah, mas se não existe o termo, não necessita. Então, esse termo não é bíblico, no Antigo Testamento não pode falar igreja, pode falar por conta do ajuntamento. Não é necessário estar especificamente o nome lá, mas por conta de princípio, de conceito. O conceito de igreja no Antigo Testamento, no Antigo Testamento está falando sobre ajuntamento, tá certo? Então, enfatize, né, sempre isso na sala, para que os alunos eles possam entender que o ajuntamento do povo realmente era a igreja no Antigo Testamento era um ajuntamento. Já no Novo Testamento, a gente vai ver que vários escritores bíblicos, vários teólogos, eles vão mostrar esse termo de ajuntamento, de igreja no Novo Testamento, ele já vai ser um termo mais diferente. O termo grego, né, que estamos falando do segundo tópico, o termo grego eclésia, né, que vem na preposição ek, que é fora de, ou o verbo kaleo, que é chamar. Ou seja, em linhas gerais, quer dizer, os chamados para fora. Né? Aqueles que são reunidos para um propósito específico. Se você for olhar lá no Antigo Testamento, você vai ver também que existia um chamamento, um ajuntamento. As pessoas iriam se juntar para um propósito específico, que era adorar a Deus. No caso também, ouvir as leis, ouvir aquilo que Moisés ia passar para o povo. E no Novo Testamento, esse termo, né, eclésia, é os chamados para fora. É um termo emprestado do Antigo Testamento para mostrar que a igreja são os chamados, aqueles que no termo grego, que era convocado para uma reunião, era convocado para um propósito específico. Isso era feito, né, pelos filósofos, os imperadores, os reis, convocavam as pessoas para uma eclésia, convocava as pessoas para um propósito específico. E esse termo, essa palavra, igreja, no Novo Testamento, nos evangelhos, como também, principalmente nas cartas de Paulo, ela vai mostrar esse ajuntamento. Esse termo, né, vários teólogos eles comungam entre si. Se você for olhar, Norma Champlin, F.F. Bruce, entendeu? Muitos e muitos teólogos, eles vão falar sobre essa questão do eclésia como igreja, os chamados para fora. Roger Olson e muitos teólogos, eles falam sobre esse texto. Então, qual é a diferença agora do termo do Antigo Testamento
para o Novo Testamento esse termo igreja, esse ajuntamento. Qual é a diferença? Não é apenas, agora, antes era o ajuntamento do povo de Israel, a nação de Israel. Enfatiza isso. Qual é a diferença? Que antes era apenas a nação de Israel. Eram chamados, eles eram convocados, a congregação de Israel, o povo de Israel. Eles eram convocados. Já quando o Novo Testamento, eclésia, ela já é um termo mais amplo, termo mais amplo. Não é só apenas uma nação, uma raça, né? Um povo exclusivo, né? No caso, uma nação. Mas todo aquele diferentes raças, diferentes nações, diferentes línguas, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas que não, agora em Cristo não há seta, não há bárbaro, não há livre, não há escravo, nada disso. Todos somos igreja, os chamados para fora, chamados para servir a Deus. Quem são essas pessoas? Aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Olha que maravilha. Fale isso na sala, agora fale com entusiasmo. Não fale, né, de uma forma penosa, a igreja. Não fale de forma forte, fale forte, porque realmente é um povo adquirido. Tá por quê? Porque o Senhor Jesus, quando ele estava lá em Cesareia de Filipe, quando ele falou para seu discípulo, ele disse, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, que era Petra, que era ele disse, eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia, chamado para fora. Ele diz, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Então, a igreja de Cristo são aqueles que foram comprados pelo Senhor Jesus. Olha que maravilha, todos aqueles que foram comprados pelo Senhor Jesus. Então, acredite nisso e fale isso, né, na sua sala de aula, você que é aluno, né, você que simpatizante que está ouvindo, que está assistindo essa aula, saiba que se você é comprado pelo sangue de Jesus, você é a igreja de Jesus. Você foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não é apenas uma nação diferente, não é mais uma nação específica, mas todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue de Jesus. Tá bom? Então, Jesus, ele usa esse termo, né, como povo adquirido pelo seu sangue. Aí Pedro vai dizer que não foi com ouro, com prata, que Jesus nos libertou da nossa vã maneira de viver, mas como um sangue de um cordeiro imaculado. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Sabe qual foi o valor que Jesus pagou à sua igreja? Sabe qual foi o valor? Não foi dólar, não foi euro, não foi iene, não foi na real, não foi nada disso. Foi com o seu sangue. Olha que maravilha, com o seu sangue, tá bom? Então, enfatize isso com entusiasmo na sua sala de aula e Deus vai abençoar a sua vida, a vida dos seus alunos, tá bom? Então, Paulo, ele, nas suas cartas, é ele que mais utiliza esse termo. Porque o apóstolo Paulo, na realidade, ele era diferenciado. O Paulo, ele era diferenciado. Ele trata muitos termos sobre a igreja, né? E vários assuntos. O apóstolo Paulo, ele tratava sobre a sua igreja. E ele, como muito conhecedor do grego, né? Ele vai mostrar realmente como era esse termo da igreja, né, da eclésia. Ele mostra essa eclésia como uma comunidade de salvos. Uma comunidade de salvos. Então, nas suas epístolas, Paulo, quando ele se refere à igreja, ele está referindo à igreja, é o povo de Deus escolhido, os salvos em Jesus Cristo. Também, né, não só os chamados para fora, esse é o termo mais forte da igreja, que essa designação ela é bem forte no Novo Testamento, mas também nós temos outro termo que nós podemos utilizar como igreja, que é a palavra grega kuriakos, que é pertencente ao Senhor. Então, pertencente ao Senhor, vamos voltar lá, não só a nação exclusiva de Israel, mas todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, pertence ao Senhor Jesus. Então, esse termo aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Né? Essa palavra curiacos, olha só, uma curiosidade, você pode falar na sala de aula. Essa palavra curiacos, ela é que designa, dá origem à palavra church, igreja em inglês. Olha que maravilha, tá vendo? Até em inglês estamos falando aqui, ó. Tá vendo? Então, fala aí da sua sala de aula, fala em entusiasmo, mostra que igreja realmente, o termo igreja é o povo que pertence a Deus, os lavados e os remidos pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? Então,
Porque ela não foi derrotada até hoje, não acabou até hoje, não deixou de existir. Por quê? Porque ela pertence ao Senhor. Simplesmente por isso. Ela não pertence ao homem. Não é uma instituição humana, mas divina. Então, fale isso na sua sala de aula, tá bom? E você vai ver que a igreja realmente ela pertence ao Senhor Jesus. Também o terceiro subtópico, né, desse primeiro tópico fala sobre na história cristã. Tá vendo? Aí quem crê que a igreja de Cristo foi governada pelo sucessor de Pedro, né? Pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, né? A figura mais importante. Aqueles que acreditam, né? Que quando Jesus falou Petra ali em Cesareia de Filipe, estava se referindo a Pedro, não a ele. Mas se nós formos observar esse termo mais a fundo, até mesmo os pronomes ali demonstrativos, a gente vai ver que pedra ali era Pedro, é pedra, fragmento de pedra, pedra pequena, pedra minúscula. E Petra, no grego, estava falando sobre Cristo, uma pedra maciça, uma pedra angular. Se a igreja, ela, historicamente, ela fosse fundada por Pedro, ela estava fadada à derrota. Mas porque a igreja ela está fundada em Cristo, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fale isso na sua sala de aula, enfatize isso. É importante também, para você entender a igreja, você ver os períodos históricos, tá certo? O período histórico da igreja, a história da igreja cristã, a história da igreja de Jesus. Você vai ver que a igreja passou por vários períodos. A igreja passou por várias situações. A igreja enfrentou várias perseguições e até hoje está de pé. A igreja enfrentou o Império Romano com toda a sua pompa, com todo o seu peso, com Nero, com César, né? Com Diocleciano, com Justiniano e muitos imperadores. A igreja ela passou depois por um período conturbado, né? Onde muitas heresias entraram, mas mesmo assim a igreja ficou de pé. Por que ela ficou de pé? Porque a figura mais importante da igreja não é o homem, não é Pedro que deixou o seu sucessor pelos bispos, que eram comunidade, pelos bispos, não, porque a igreja ela é de Jesus. Então, creia nisso, né? Enfatize na sala de aula fortemente para isso. Tá vendo? Na história cristã, a igreja ela está sustentada em Jesus. Se ela tivesse sustentada no homem, ela não subsistiria. Então, a igreja não é uma instituição humana, mas uma instituição divina. Esse termo também, né, a gente vai ver que após a reforma, a tradição protestante procurou dar sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. De que uma igreja é de fato. Porque existiu o período histórico, né, Constantino, tal, todo aquele negócio que saiu da igreja, tal, e existe, né, os pós, os contras, isso aí a gente vai tratar em outro assunto. Eu tenho um material exclusivo para vocês, depois eu vou disponibilizar, falar um pouco sobre esse material, sobre essa comunhão da igreja com o Estado. Mas, mesmo diante disso, né, após a reforma protestante, os reformadores ele vai dar vai dar um sentido bíblico, um sentido real de que realmente é a igreja. Que a igreja ela não é apenas uma instituição representada pelos bispos, pelas pessoas mais importantes, mas por toda a comunidade, por todo salvo. O que os reformadores fazem? Eles pegam o termo lá da igreja cristã, do período inicial, tá certo? Para mostrar, para que venha a igreja, ela venha voltar ao trilho. Esse termo, ele venha realmente voltar aos trilhos. Não ficar mostrando que a igreja, de fato, ela é uma instituição humana. Então, ela, depois da reforma, procura dar um sentido a isso. Né? Existem aqueles que criticavam, aqueles que não aceitavam muito essa questão da igreja, achavam que a igreja é qualquer reunião. Então, a igreja, ela realmente é uma igreja de Jesus, um conjunto, um grupo de salvos. Tá bom? Então, eu vou citar um termo aqui que diz: uma grande denominação protestante da história, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Tá vendo? Então, é um ajuntamento, uma congregação. Uma congregação. Olha só, nós estamos falando tanto no Antigo como no Novo Testamento da igreja no sentido coletivo. A igreja, ela é no sentido individual, como a igreja, a pessoa, nós como membros do corpo.
Agora, individualmente, nós fazemos parte do membro. Nós não somos igreja individualmente. Tá certo? Ela é o corpo de Cristo, que tem vários membros. Mas quem é a igreja é o quê? É o corpo. Tá certo? Fale isso. Enfatize isso. Tá certo? Você que está ouvindo, entenda que é um ajuntamento, uma congregação de local de pessoas regeneradas, de pessoas que foram salvas por Jesus, foram libertas e que também proferiram a sua fé, que professam a sua fé. Tá bom? Que professam a sua fé. Então, a igreja nesse sentido. Tá certo? Então, no Novo Testamento, a gente já vê que o termo é diferente um pouco do Antigo Testamento. Mas esse termo ele vai ser empregado, vai ser pedido emprestado de lá do Antigo Testamento para mostrar, para que nós possamos entender que esse ajuntamento é de pessoas salvas, de pessoas que aceitaram Jesus, que abandonaram o pecado, foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Olha que maravilha. Então, adore a Deus se você realmente faz parte desse povo. Tá bom? Então, nós temos aqui, de acordo com o documento de um grande denominação pentecostal americana, entendemos que a igreja, como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. Oh, que maravilha, tá vendo? Olha aí, é o corpo de Cristo. Né? Quem é a cabeça da igreja? É o próprio Senhor Jesus. É a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo. Não é qualquer coisa. Então, agradeça a Deus por isso. E sabe você que ainda não faz parte da igreja, né? Que ainda não tomou sua decisão? Tome sua decisão ao lado de Cristo. Se tiver alguém na sala de aula que não tomou sua decisão, que ele toma para fazer parte da igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. Tá certo? Então, o primeiro tópico, nós abordamos sobre a igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora, o segundo tópico da lição fala a igreja como criação divina. Tá vendo? Criação divina. Aí a gente pode utilizar um termo de alguns reformadores, como falava, deixa a igreja ser igreja. Por que deixa essa igreja? Deixa a igreja ser como criação divina. Entendeu? Servindo ao Senhor. E o primeiro subtópico fala sobre a igreja como um ideal de Deus. Como um ideal de Deus. Por que como ideal de Deus? Se foi Deus que criou a igreja, como nós estamos afirmando aqui, ratifica na sua sala de aula, estamos aqui ratificando também como ela foi formada pelo Senhor, se foi Deus que fez isso, porque Deus, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus. Deus, na sua presciência, olha aí, Deus, na sua presciência, já tinha idealizado a igreja. A igreja no sentido de um conjunto de salvos. Tá vendo? Como também ele elegeu a Cristo desde a fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Está entendendo? Como é o ideal de Deus? Elegeu a sua igreja para que a igreja fosse o quê? Santa e irrepreensível. A igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, a igreja, ela é realmente o ideal de Deus. Quem foi que projetou a igreja? Deus. Quem foi que fundou a igreja? O próprio Deus, através de Jesus. Por isso que Jesus afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a gente vai ver que até o apóstolo Paulo ele vai falar da igreja como um mistério, que é algo que estava oculta. Aí perpassa do Antigo Testamento, vai perpassando do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo, Jesus, ele anuncia a igreja. Certo? Ele anuncia a igreja, que vai edificar a sua igreja. E a partir dali, a igreja vai ser apresentada. É aquilo que Paulo vai falar quando vai ser apresentado na plenitude dos tempos. Ou na plenitude dos gentios. Então, aprover Deus fazer isso. Foi Deus quem fez isso. Então, o apóstolo Paulo, ele fala muito sabiamente, né? O Paulo, ele é muito interessante, ele fala que a igreja é um mistério que estava oculto. Estava oculto.
Mas na mente de Deus, a igreja já existia. Olha que Deus tremendo, hein? Deus onisciente, onipotente, onipresente, tá vendo? Presciente, ele já sabia da sua igreja. Então, quando a sua igreja, Jesus veio morrer para quê? Ele se entregou pela sua igreja. E Paulo ele vai fazer essa conjectura, né? Essa conjectura, dizendo que Cristo amou a sua igreja, amou tanto, que fez o quê? Se entregou pela igreja. Isso você pode afirmar na sala de aula, enfatize de forma clara. Quem é que vai querer morrer por alguém? E olha o que Paulo já fazia essa analogia, ele mostrando, ele faz uma analogia do casamento com a igreja, da união de Cristo com a igreja. Porque Jesus, ele amou tanto a igreja, amou tanto a minha vida, tanto a sua vida, que ele se entregou. Tá vendo? Ele se entregou. Porque a igreja foi algo idealizado pelo Senhor Jesus. Então, vamos para o segundo subtópico. Olha, espero que você esteja gostando. Não saia aí, fique aí, né? Viu? Avise mais pessoas aí, ative o sininho aí para se inscrever no canal, tá bom? Que aqui é a bênção pura. O segundo subtópico fala sobre a igreja como uma realidade concreta. Realidade concreta. Era a igreja que estava oculta, mas que no fim dos tempos, né? Paulo vai dizer isso em Gálatas 4, versículo 4, que nos fins dos tempos Deus revelou, né, através de seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a partir dali, o que aconteceu? A igreja foi formada. Então, Deus ele fez o quê? Deus ele fez congregar, Deus ele fez convergir todas as coisas nessa dispensação em Cristo. Aí agora não tem raça, cor, altura, estado social, nada disso. Cristo ele veio convergir todas as coisas em Cristo. Então, não importa a sua posição social, não importa o que a pessoa é, o que a pessoa foi, né? Então, Deus ele fez congregar tudo em Jesus. Então, toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ele vai fazer parte da Igreja de Jesus. Então, Deus ele uniu assim todas as coisas quando na dispensação dos séculos, tá bom? Ou na dispensação dos tempos. Então, pode surgir uma dúvida. Quando foi que a igreja passou a existir? Existem pessoas, muitos teólogos têm opiniões variadas, mas na sua maioria as opiniões giram em torno de duas, né? Que nasceu lá em Cesareia de Filipe, quando ele falou: edificarei a minha igreja. E outros têm a opinião de que foi lá no Pentecostes. A opinião mais clara, mais forte, é do Pentecostes, até porque se você for até o verbo lá no futuro, né? Edificarei a minha igreja. No Pentecostes, realmente, a gente vai ver que a igreja nasce ali no Pentecostes. Ela nasce ali. Então, ela se estabelece de uma forma concreta. Ela foi anunciada por Cristo, anunciada por Jesus. E quando chega no dia de Pentecostes, a igreja, ela realmente nasce naquele lugar, naquele momento, onde muitas pessoas se congregam ali. O discurso de Pedro vai ficar claro que a igreja está aparecendo naquele momento, que é algo diferente. E a gente vai ver que, né, no Testamento, né, no Evangelho de Marcos, de Lucas e João, não cita essa questão da igreja de uma forma clara. Mas Mateus fala apenas da sua existência de uma forma futura. Tá bom? Então, a igreja, ela uma realidade concreta. No dia de Pentecostes, ela afirma que essa igreja, ela está até hoje de pé e vai encontrar com Cristo brevemente para morar com Cristo na glória. Você crê nisso, que vai morar com Cristo na glória? Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja, aquela que ele anunciou. Buscarei a sua igreja, vai buscar a sua igreja. Tá certo? Então, o terceiro subtópico fala sobre a igreja no Pentecostes. Então, a gente vai ver que o Evangelho Lucas, né, que escreve o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos, né, que vai chamar de Lucas Atos, ele vai narrar a história da igreja. Atos dos Apóstolos, né, que poderia ser traduzido como Atos do Espírito, os Atos da Igreja. Lucas ele vai mostrar que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se iam salvar. Então, cada dia, né, após pregação, após milagres, a igreja ia crescendo, pessoas iam se congregando, iam se convertendo a Jesus. Então, naquele momento, a gente vai ver
que a igreja ela vai tomando corpo, tomando forma, e depois ela vai se organizando, né? Ela vai se organizando de uma forma eclesiástica, de uma forma de liderança, em vários conceitos, ela vai se organizando. Após o Pentecostes. O que é o Pentecostes? Foi um evento onde Deus derramou do seu espírito sobre as pessoas ali no Pentecostes. Jesus já havia prometido, né? Mas Jesus também, né, fez um recorte lá de Joel 2, que fala sobre esse derramamento. Então, aí você pode falar isso na sala de aula, que foi uma promessa que se cumpriu. Pedro, ele falou ali que foi uma promessa que se cumpriu. No dia de Pentecostes, foi derramado o Espírito Santo. E isso aconteceu após a ressurreição de Jesus. Ali pronto, aí a igreja se estabelece. A igreja realmente, ela se aflora, as pessoas ali começam a ver algo diferente, porque existiam muitos grupos sectários ali, existiam algumas religiões, alguns partidos ali, né? Como os essênios, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, e muitos existiam ali, muitos partidos existiam ali, partidos religiosos, mas a igreja vem para fazer a diferença. E sabe qual é a importância da igreja? É porque a igreja ela foi cheia do Espírito Santo. Ela está de pé porque ela é cheia, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Tá certo? A igreja ela é algo importante, sim. Vamos agora para o terceiro e último tópico da lição. Fala sobre a igreja como uma comunidade dos salvos. Comunidade dos salvos. Regenerado, primeiro tópico fala regenerado pelo sangue de Jesus. Isso Pedro vai deixar claro lá no Pentecostes, quando as pessoas perguntam para ele, mas Pedro, me diz aí como é que a gente pode fazer para aceitar essa fé, para ser igual a vocês? Aí Pedro diz, arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Pedro está falando sobre a regeneração. O que é regenerar? É gerar de novo, nascer de novo, se converter. O que é conversão? Dar meia volta, mudar de estado. É, estado de pecado, estado de degenerado para o estado de regenerado. E quem faz isso é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus é quem faz isso na vida do ser humano, na vida do homem. Jesus, ele faz isso. O sangue de Cristo, ele faz isso. Ele muda a pessoa. Então, essa palavra regenerado, conversão, ela fala sobre esse ingresso de alguém à igreja, a Cristo, ao corpo de Cristo. Essa palavra é uma palavra grega, né, que no grego quer dizer metanoia, que quer dizer mudança de mente, né? Arrependimento. A pessoa nasceu de novo, é a nova criatura. Aí você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. Tá bom? Então, enfatiza isso na sala de aula. Fale da importância de nascer de novo. Talvez tenha alguém, né, que está ali que não nasceu de novo, mas ele precisa se arrepender dos seus pecados. Se entregar a Jesus para nascer de novo e morar com Cristo na glória. Fazer parte da igreja de Jesus, da comunidade dos salvos, dos chamados para fora da onde? Do mundo. Para fora do mundo. Tá certo? Então, enfatize isso de uma forma clara para que as pessoas possam entender. Também, a igreja, segundo subtópico, fala sobre os selados pelo Espírito Santo. Sabe como a gente fala sobre o selado? Nós estamos falando de selado, estamos mostrando de algo que é propriedade peculiar e exclusiva. Estamos falando de algo que pertença, de pertencimento. Mas como, olha só, mas como igreja fomos lavados por Jesus, Jesus lavou os nossos pecados, nos purificou dos pecados, nos regenerou, redimiu do pecado, né? Trouxe a redenção, justificação, santificação para a gente, e agora ele vai nos sela. Um selo era dizendo, isso aqui pertence a fulano, é garantia de fulano, ninguém pode pegar, ninguém pode tocar. E o Espírito Santo, ele é o selo, é que mostra que você é a igreja. É o Espírito Santo que mostra que a igreja pertence ao Senhor Jesus. Então, no momento que a pessoa é regenerada, então ele passa a fazer parte do sede da igreja do Senhor. Aí agora vai ser batizado em um espírito, formando um corpo. Batizado em espírito quer dizer isso, formando um corpo. Que corpo é esse? A igreja. Quem é a cabeça? A cabeça, olha o artigo,
Não é o cabeça, é a cabeça. Quem é a cabeça? É Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Então, olha que maravilha. Você é selado. Enfatize na sala. Você que está ouvindo, você que foi salvo por Jesus, você é selado, você pertence a Jesus. Você pertence a Jesus porque você é a igreja de Jesus Cristo. Tá bom? E aí agora, quer judeus, quer grego, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 13, pois todos foram batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. É o Espírito Santo. Você quer saber se você é a igreja do Senhor? Se você for selado. A identidade, a marca que você pertence ao Senhor é o selo do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus falou, não sai de Jerusalém, até que do alto seja revestido, né? Falando do revestimento. Mas antes, aqueles que aceitam Jesus, ele tem o selo, ele já tem o Espírito Santo na sua vida. É a marca, é o registro. Tá ok? E o terceiro subtópico da igreja, da lição, do terceiro tópico, fala sobre o batismo de Cristo e do Espírito. Aí Pedro vai falar para as pessoas, né? E recebereis o dom do Espírito. Aí falando do revestimento. Está falando desse batismo do Espírito. Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo, um batismo de capacitação. Está falando sobre um revestimento. Olha só, o primeiro é corpo, foi batizado no Espírito, sendo corpo, formando um corpo. Agora está sendo batizado de um batismo do Espírito, onde a pessoa recebe uma capacitação. Tá certo? Então, a gente vai ver isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o Espírito nos batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. Então, nós temos o batismo de Cristo, que é, sendo batizado formando a igreja, e o batismo do Espírito. Então, que você possa afirmar isso em sala de aula, mostrando a importância da igreja, a importância de você ser salvo por Jesus. Aí eu trago uma reflexão para você, meu amigo, que está entrando nesse canal, e você possa entender que a melhor coisa para o ser humano é ser igreja de Jesus. O maior investimento de Deus na Terra chama-se a igreja. Jesus ele não investe na bolsa de valores, ele não investe no Petrobras, não investe em qualquer uma multinacional. É bom? É, mas ele não faz investimento. Sabe onde ele investe? Ele investe na sua igreja. Sabe por que ele investe na sua igreja? Porque ele comprou com seu sangue. Ele lavou com seu sangue. Tá certo? Então, que Deus abençoe. Essa é a nossa primeira aula. Então, a partir de agora, vamos repetir o cronograma. Tá certo? Vamos repetir o cronograma. A partir de agora, essa semana, toda segunda-feira, vamos falar sobre a lição da Escola Bíblica, comentário da lição da Escola Bíblica. Então, segunda-feira que vem, você pode, segunda-feira próxima, você pode ir lá, entrar no canal, já vai ter a segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Tá certo? Na quarta-feira, vamos falar sobre a quarta da reflexão bíblica. Nós vamos trazer a reflexão e orar pela sua vida. Olha, não perca, não perca. Eu vou orar por sua vida, nós vamos orar e Deus vai fazer a obra. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer algo especial na sua vida. Não perca. E na sexta-feira, nós vamos estar com a sexta, você escolhe. Temas bíblicos, né? Estudos da Bíblia, onde nós iremos aprender da palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida, e que tenha um dia na presença de Deus. Amém.